Graça e paz do Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco, nos acompanhando, o estudo do livro de Efésios. Na semana passada nós paramos no versículo 9 e hoje nós vamos dar continuidade no versículo 9. Eu gostaria que você pegasse aí sua Bíblia e abrisse em Efésios capítulo 1, versículo 9. Nós vamos fazer a leitura do versículo 9 até o versículo 14. Em nome de Jesus, vamos concluir até no versículo 14 hoje, amém? Está com sua Bíblia aí? Amém? Vamos fazer então a leitura da palavra de Deus. A partir do versículo 9, diz assim: Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Então, sabemos que Deus, ele descobriu, ele desvendou, não é? Segundo a sua vontade, aquilo que esteve em oculto desde a fundação do mundo. Amém? E o que Jesus, né, o que Deus desvendou, não é? Deus, ele desvendou algo que estava no seu coração, que ele tinha um propósito, amém? E esse propósito que estava no seu coração é a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, amém? E a igreja, ela foi, vamos dizer assim, foi através da pessoa de Jesus, não é? Que Deus tinha planejado. Sabemos que todos nós fazemos parte do corpo de Jesus Cristo. Nós somos membros do corpo de Jesus. Amém? E a igreja é chamada, não é? A noiva do Cordeiro. Nós temos parte no corpo de Jesus. Diz assim que a glória de Deus foi manifesta na pessoa de Jesus. É tão interessante que, quando Deus criou o homem, Adão, Deus, ele pegou e colocou a sua glória na vida de Adão. Ou seja, Deus, ele expressou a sua glória em Adão, porque Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, Adão, ele foi, de certa forma, a imagem de Deus, não é? Ele foi a glória de Deus expressa na sua pessoa. E da mesma forma, Deus também revelou na pessoa de Jesus Cristo. Ele expressou a sua glória na pessoa de Jesus. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você puder. Romanos 3:23 diz assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta palavra diz que o homem, após o pecado, ele foi destituído da glória. Ou seja, ele perdeu a glória de Deus sobre a sua vida. Então a gente pode ver que Deus, ele havia expressado a sua glória na vida do homem. Mas após o pecado, ele foi destituído dessa glória. O homem foi feito inicialmente para ser criatura, amém? Para refletir a glória de Deus na sua vida. Porém, Jesus, quando ele se fez homem, nós podemos ver na sua palavra que um sacerdote, quando viu a pessoa de Jesus, ele diz que os olhos contemplou, naquela ocasião, o sacerdote contemplou a pessoa de Jesus, porque ele esperava
ver a glória de Deus através de um homem, porque os judeus eles esperavam o quê? Um homem que os salvaria. Amém? E Jesus ele recebeu essa glória de Deus na sua vida. E hoje nós, em Cristo Jesus, nós podemos, não é, receber esta glória. Podemos receber esta glória, não é, no nosso espírito. Ou seja, nós podemos receber esse caráter, o caráter de Cristo em nós, para que as pessoas venham o quê? Enxergar a glória de Deus em nossas vidas. Amém? Jesus, ele expressou o caráter do Pai. Amém? Na sua pessoa. Eu queria que você fosse agora no versículo 10, diz assim. Vamos ler o 9 para dar complemento no versículo 10. No versículo 10 diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo Jesus, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, Deus, ele propôs expressar, Deus Pai, no Filho, a sua glória, mas isso aconteceu na plenitude dos tempos. E é tão interessante que Deus, ele tinha um momento exato, não é? De realizar esta obra. Sabemos que os profetas haviam falado a respeito, né, do Messias. Porém, lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, mais específico, o povo de Deus, eles estavam no Egito escravos durante 400 anos. Mas, quando alcançou 430 anos, Deus levantou um libertador, né? O qual? Moisés. E o Velho Testamento para o Novo Testamento, houve um período de 400 anos de silêncio. Sabe que Jesus, ele manifestou o seu ministério quando ele tinha aproximadamente 30 anos. Ou seja, a palavra de Deus, ela se alinha, não é? Na dispensação dos tempos, né? Na plenitude do tempo. Deus, ele veio e manifestou o seu propósito na ocasião exata, ou seja, no tempo oportuno, qual Deus tinha reservado. Amém? Então, se nós formos olhar a forma que Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito, exatamente 430 anos, né? Jesus também, depois do último livro do Velho Testamento, quando aconteceu no ano 430, Jesus ele veio e se manifestou. Jesus ele não começou o seu ministério quando criança, mas quando ele tinha por volta de 30 anos. E ele veio o quê? Nos libertar. Amém? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Olha só o que aconteceu. O que a Bíblia diz em Gálatas 4, versículo 4? Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou quem? Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, a gente observa que Deus, ele tinha essa vontade de manifestar o seu propósito. E a palavra de Deus diz que ele veio, não é? E manifestou na plenitude dos tempos. Amém? Para que ele viesse o quê? A nascer de uma mulher. Ou seja, cumprir um propósito que ele mesmo, não é? Havia dito lá em Gênesis 3:15, não é? Porque o homem, ele foi tentado e pecou contra Deus por causa da serpente, mas Deus, naquela ocasião, ele amaldiçoou a serpente e disse que ele colocaria inimizade entre a mulher e a serpente, os seus descendentes,
e o seu descendente, o filho da mulher, que é a pessoa de Jesus ou também a igreja. Amém? Sabemos então que Jesus ele nasceu de uma mulher. Jesus ele se fez homem. Amém? Jesus ele simplesmente desceu do céu e caiu aqui de paraquedas. Mas na condição humana, Jesus ele se manifestou através de uma mulher. Sabemos que isto, não é, foi profetizado por Deus desde o princípio, ou seja, Deus já tinha um propósito na vida do homem desde a criação do mundo, assim que o homem pecou. E é tão interessante, irmãos, que quando nós falamos plenitude dos tempos, o que é isso? Essa palavra tempo, na língua grega, tem duas palavras para definir tempo. A primeira palavra para definir tempo é uma palavra que se chama, que tem o nome de kairos. O que é kairos? É o tempo oportuno para fazer algo. Ou seja, o momento certo e importante para realizar. Então sabemos que a plenitude dos tempos foi o qual Deus agiu. E kairos está relacionado com o tempo de Deus, não com o tempo do homem, não é? E esse foi o tempo qual Deus ele manifestou a sua vontade para realizar a sua obra. Sabe que no grego, quando se refere ao tempo, a segunda palavra, que tem a palavra cronos, que está relacionada ao tempo. Sabe que essa palavra cronos, ela se refere ao tempo quantitativo, ou seja, para falar em relação, não é, ao tempo das horas, dos dias e dos anos. Ou seja, este é o tempo do homem, não é? Porque nós temos um tempo e Deus também tem o seu tempo. E o tempo que Deus tem é o tempo da eternidade, que é diferente do nosso tempo. Para nós, as coisas que estão escritas nesse livro, por exemplo, no livro de Apocalipse, vai acontecer. Para Deus já aconteceu. Por quê? Porque Deus ele tem um tempo que nós não conhecemos, mas através da sua pessoa, ele revela a nós, não é? Através da sua palavra. Amém? Ou seja, ele pega homens, não é? E o escolhe para escrever aquilo que está no seu coração, aquilo que ele tem no seu coração. Jesus, então, ele veio no tempo kairos, no tempo certo, no momento exato, para realizar o quê? O propósito de Deus. Se a gente observar, então, Deus tinha um momento exato para manifestar o seu propósito. Amém? Então, houve um alinhamento de condições para Deus manifestar o seu propósito. Deus não poderia ter manifestado em Jesus nem antes e nem depois. Tinha um tempo exato para Deus manifestar. E houve 3 fatores importantes para Deus realizar o seu propósito divino. Deus, de certa forma, ele usou 3 povos para cumprir esse propósito. Deus usou os romanos, os gregos e os judeus. 3 povos. Por que que Deus ele teve que agir exatamente naquela ocasião? Primeiro, como que os romanos contribuíram com o propósito de Deus? Sabemos quando Jesus ele veio, quem dominava o mundo da época era o Império Romano. E que o Império Romano contribuiu? O que eles contribuíram? Primeiro, os romanos, eles abriram as fronteiras. Ou seja, trouxe uma unificação, né, de várias nações. E os romanos, eles não
dominavam simplesmente pela força, mas eles dominavam também com ideologias, né? Ou seja, eles trouxeram não somente o domínio, mas eles trouxeram também uma ideologia, costumes, não é? Conceitos políticos e cultural, não é? Ou seja, aquela nação que foi conquistada pelos romanos, eles vieram para mudar o conceito daquelas nações, ou seja, para que eles viessem e se integrassem à cultura romana, amém? O estilo de governo, não é? A maneira de se viver, não é? E os romanos, então, quando eles tomavam posse de um território, eles não destruíam as pessoas. Pelo contrário, eles queriam o quê? Que as pessoas permanecessem ali no seu lugar de origem, dando eles conceitos e autoridade para quê? Para governar, não é? Eles escolhiam pessoas do seu próprio meio para ajudar a governar a sua nação. Então nós podemos ver que, se nós pegarmos hoje, alguns países que estão fechados para quê? Para o Evangelho. Mas Deus, Ele usa nações para quebrar o quê? As barreiras, para que a palavra de Deus venha o quê? Entrar naqueles povos, não é? Nós podemos ver hoje que os países árabes, eles estão o quê? Fechados para o Evangelho. Mas sabemos que, recentemente, não é? Está havendo o quê? Uma grande mudança nas nações árabes, não é? Nós vimos lá no Egito, não é? O presidente do país, ele caiu, governou por vários anos, né? Vemos também os outros países ali próximos estão se levantando, por quê? Porque eles estão rejeitando a forma de governo, eles estão querendo o quê? Democracia, não é? Sabemos que as mulheres nos países árabes, elas não têm voz ativa, não é? Na Arábia Saudita, a mulher ela não pode nem dirigir, ela não pode ter uma carteira de motorista. Ou seja, de certa forma, as religiões têm prendido as pessoas, não é? Limitando, não é? O acesso, muitas vezes, até às informações. Não é qualquer país hoje que nós podemos chegar com a Bíblia e sair pregando a palavra de Deus livremente, não é? Talvez, se você for pego em um desses países, você pode ser até morto, né? Por quê? Porque esses países estão fechados, né? Mas sabemos que Deus, ele na plenitude dos tempos, Deus ele pode agir e manifestar para que a palavra de Deus venha, não é? A alcançar as nações, conforme o quê? O propósito de Deus tem, não somente para algumas nações, mas Deus tem propósito para todas as nações, amém? Então, observamos que quando Jesus veio, os romanos, então, dominavam o quê? Eles dominavam em volta do mar Mediterrâneo, sabemos que é o norte da África, não é? A Ásia e uma parte da Europa. A maior parte da Europa, os romanos dominavam, né? E qual que era o meio vamos dizer, de transporte que era mais usado na época? Os navios, não é? Porque o mar Mediterrâneo era uma forma que eles tinham de alcançar toda aquela região por intermédio, né, no meio de transporte que eram os barcos, né? E dizem que os piratas nessa época foram varridos. Por quê? Porque o Império Romano, eles tinham, vamos dizer, a guarda costeira, não é? Vigiando toda aquela área. Para quê? Para que ninguém viesse o quê? A atacar. Então eles tinham poder, não é? E é tão interessante que os romanos, eles contribuíram com sua parte. Então a gente pode observar hoje. Hoje, os Estados Unidos é uma potência mundial. O Iraque, por exemplo, quando estava debaixo da ditadura de Saddam Hussein,
que acontecia? Era impossível de entrar a palavra de Deus. Mas após a queda, né, de Saddam Hussein, sabemos que hoje há mais liberdade para que a palavra de Deus venha o quê? Alcançar as pessoas ali e tantas outras nações também, amém? Os gregos também contribuíram, não é? Para cumprir o propósito de Deus. O que é que os gregos contribuíram? Os gregos, em sua época, eles fizeram diferença no quê? No sentido de buscar o conhecimento, não é? A ciência, a fonte das origens. Ou seja, eles queriam saber de onde o homem veio, não é? Eles queriam saber de tudo. Ou seja, eles começaram a buscar o conhecimento, atrás de informações, onde que as pessoas até então não tinham essa curiosidade, não é? Então eles buscavam o quê? Algo superior, não é? Algo que estava além, não é? Que antes os homens, não é? De certa forma, não tinham esse desejo. E sabemos que os filósofos, né, gregos fizeram história. Hoje, por exemplo, nós estamos inseridos, né, em políticas, o qual os gregos, né, eles, de certa forma, eles criaram uma ideologia política. Os países de hoje, né, os países democratas, a palavra democracia veio, né, dos gregos, ou seja, uma forma de governo. Foi eles que criaram essa forma de governo. E hoje nós estamos em pleno século XXI, né, estamos vivendo o quê? Aquilo que os gregos criaram, né, bem antes da vinda de Jesus. Mas os gregos, eles também contribuíram com algo muito importante. Hoje sabemos que a língua inglesa, ela contribui, não é? No comércio, não é? As relações, né, comerciais entre os países. Hoje, o inglês é a língua mais falada do mundo, se a gente for falar na questão comercial, porque a China é o país mais populoso do mundo, a gente pode dizer que o chinês é mais falado, né? Mas sabemos que o inglês ele é usado em todo o contexto, né, vamos dizer assim, comercial, diplomático, entre as nações, eles falam em inglês. E quando Jesus veio, os gregos contribuíram com a sua língua. Se você não sabe, o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Por quê? Porque era a língua mais falada da época. Amém? Então, sabemos que, se fosse, vamos dizer, não é? Vamos dizer que se os apóstolos tivessem de pregar somente em hebraico, será que eles poderiam alcançar o propósito de Deus? Por quê? Porque somente uma nação falava aquela língua. Mas quando eles usavam o que outras línguas que as outras nações falavam, eles podiam atingir o quê? O propósito de Deus com mais facilidade. Amém? Então, sabemos que os gregos contribuíram com o propósito de Deus na plenitude dos tempos, amém? Através da sua língua, amém? E dizem que, na época que os gregos dominavam, eles queriam ter o conhecimento da palavra de Deus. E então diz que houve 72 sábios, né, rabinos judeus, que tinham conhecimento da língua grega. Então, eles fizeram uma obra, né, que os gregos, né, pediram para eles desenvolver o quê? Traduzir a Bíblia, vamos dizer assim, né, do hebraico para o grego. Então, essa Bíblia ela foi chamada Septuaginta, não é? Ou seja, essa Bíblia Septuaginta foi a primeira vez que foi traduzida da língua original para outra língua, que foi para o grego, amém? E o Novo Testamento ele foi escrito também em grego. Então a língua grega tinha uma influência muito forte no Novo
Testamento. Amém? Então a gente sabe que os romanos abriram as fronteiras. Os gregos vieram com o conhecimento, o desejo de conhecer, não é? As origens. E também através da sua língua. Por quê? Porque quando aquelas pessoas que vendiam e faziam intercâmbio comercial, eles usavam a língua grega. Mas sabemos que o propósito de Deus é que essa língua viesse ser a primeira língua para alcançar também outros povos. Amém? E por último, os judeus, né? Vieram os romanos, os gregos e os judeus. O que os judeus contribuíram com o propósito de Deus? Sabemos que eles tinham a palavra de Deus. Nenhuma outra nação tinha essa palavra. Deus tinha escolhido uma nação, tinha escolhido pessoas específicas, não é? Para fazer a vontade de Deus. Sabemos que Deus tinha levantado uma nação sacerdotal, não é? E dentro dessa nação tinha uma tribo que fazia a sua parte do serviço sacerdotal, que era os levitas, ou seja, da tribo de Levi, não é? Então, esse povo, eles tinham a palavra de Deus, preservando por vários anos, não é? Ou seja, eles tinham a palavra de Deus escrita, aquilo que estava no coração de Deus. Então a gente vê que houve uma união de propósito, alinhando no propósito de Deus, na plenitude dos tempos, né? Com a vinda de Jesus Cristo. E vamos voltar agora para o versículo 11. A palavra de Deus diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Nós fomos feitos herança de Deus. Sabemos, irmãos, que Deus, Ele nos comprou com seu precioso sangue, e nós fomos feitos herança de Deus. Nós herdamos, né? Nós somos herdeiros de Deus, mas nós também somos herança de Deus. Porque Deus, Ele tinha um propósito, não é? Para o homem. E esse propósito é que Ele predestinou, ou seja, Ele havia escolhido, não é? Para que o homem viesse a ser o quê? Não somente criatura, mas filhos de Deus. Filhos de Deus. Isso veio segundo o que? A sua vontade. Sabemos, irmãos, que por nossa própria vontade, jamais nós poderíamos ser filhos de Deus. Mas primeiramente porque Deus tinha um propósito. Ele tinha uma vontade que todos viessem o quê? A se tornar filhos de Deus. Amém? E no momento que nós nos tornamos filhos de Deus, nós somos a herança de Deus. A palavra de Deus diz que os nossos filhos é a nossa herança. E nós, na posição de filho, nós somos também o quê? Herança de Deus. Amém? Observa, Deus nos amou por sua vontade. Deus faz tudo, né? Segundo o seu conselho da sua vontade. A fim de ser o quê? Louvor da sua glória. Observe que no início a gente estava falando a respeito da glória de Deus. Então o propósito de Deus é que nós nos tornássemos filhos de Deus para que Ele viesse o quê? A expressar a sua glória na vida do homem. Ou seja, para que nós viéssemos a ter o quê? Novamente, a imagem de Deus, né? Expressa onde? No nosso espírito. Amém? Irmãos, nós não podemos resistir à vontade de Deus. Eu sei que quando Deus, Ele tem um propósito na vida do homem, o homem não pode resistir à sua vontade. O homem pode até correr de Deus. O homem pode até fugir de Deus.
Mas quando Deus tem um propósito, quanto mais o homem foge, né? Certamente coisas ruins acontecem, né? Sabemos que Deus tinha um propósito na vida de Jonas, né? Para realizar algo que Deus tinha, né? Para salvar o quê? Uma nação, salvar um povo. Sabe que Jonas, de certa forma, ele quis resistir o quê? À vontade de Deus. A palavra diz que ele tomou um navio, né? Mas ele não foi o quê? Realizar o propósito de Deus. Pelo contrário, ele foi o oposto do lugar onde que Deus queria que ele fosse. Imediatamente, né, a gente pôde observar que coisas, né, assim, sobrenaturais começou a acontecer com Jonas. Ele foi atingido e juntamente as pessoas que estavam ali ao seu redor. A palavra diz que um grande vento, uma grande tempestade levantou contra o barco. E cada um começou a buscar o seu Deus. Eles estavam perecendo, começaram o quê? A jogar a carga do navio fora, né? Porque eles queriam salvar as suas vidas. E quando ele chegou lá no porão, o que aconteceu? Jonas estava lá dormindo, como se nada tivesse acontecendo. Então eles acordaram Jonas e falou: começa a clamar o teu Deus, porque se Deus não intervir aqui, né, nós vamos perecer, todos nós vamos morrer. Então Jonas, ele confessou, falou: olha, tudo isso que está acontecendo é porque eu estou levantando contra a vontade de Deus. Simplesmente me atire na água que tudo isso vai cessar, não é? E imediatamente, quando Jonas foi lançado fora do barco, o que aconteceu? Uma grande bonança. Por isso que muitas vezes, né, quando Deus ele tem um propósito na vida de uma pessoa, mesmo ele não querendo ser crente, ele vai padecer muito, até ele se humilhar e saber que ele tem que buscar a Deus, ele tem que servir ao Senhor, né? Sabemos também que havia um homem que Deus tinha um propósito na vida dele. Esse homem se chamava Sansão. O propósito de Deus na vida de Sansão é que ele viesse a destruir os filisteus. Então, ele não somente se rebelou contra a vontade de Deus, mas pelo contrário, ele se uniu a uma mulher, não é, que era desse povo. Ele brincou com algo sério. Ele brincou, né, com o propósito de Deus. Porque Deus não queria que ele viesse a unir aquele povo. Pelo contrário, Deus queria que viesse a destruir aquele povo. Porque aquele povo era uma pedra de tropeço na vida dos judeus. E ele foi brincando com algo sério, né? Ele era um homem separado, consagrado, santo. Então, ele se uniu com uma prostituta, até o ponto dela conseguir, não é? De certa forma, que ele viesse a revelar o poder o qual manifestava na sua vida. Porque ele era um nazireu, era um separado de Deus, né? Então, quando a pessoa fazia o voto, né, de nazireu, ele não podia cortar o cabelo. E ele falou para aquela mulher que ele não podia cortar o cabelo. E o que aconteceu? Eles vieram e cortaram o seu cabelo. E o poder de Deus, não é? O poder de Deus foi tirado da vida de Sansão. Ele foi colocado lá no calabouço. E ele ficou trabalhando, né, de certa forma, como um animal, né? Usando não me lembro bem do nome daquele... Os irmãos lembram? Sansão, ele ficou como um animal circulando. Não sei se vocês se lembram, lá em Goiás, por exemplo, moinho, né? Lá em Goiás, antigamente,
né? Lá em Goiás, quando as pessoas iam fazer rapadura, tinha um engenho, um moinho, né? Que era rodado por um animal, né? Ou seja, ele ficava ali girando, né? Para fazer o quê? Para fazer girar o engenho ali para moer a cana, né? Ele ficou ali como um animal. Imagina a condição desse homem, né? Que tinha o quê? A glória de Deus na sua vida. Ele era respeitado, porque ele era um homem santo, mas no momento que ele brincou com o pecado, ele foi parar lá na prisão, lá no calabouço, e ele foi tido como um animal, não é? Isso acontece também com as pessoas, né? Quando Deus tem um propósito na sua vida, e eles tentam o quê? Fugir de Deus. Eles começam a cada dia mais o quê? Se afundando, né? Até chegar lá no fim do poço. Sabe que quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, o propósito de Deus ele não pode ser frustrado. Sansão ele estava ali, mas o cabelo dele, né, cresceu. Ele não permaneceu com o cabelo curto. E chegou um dia que houve uma festa e eles disseram: traz Sansão, vamos brincar com ele. Ele teve os seus olhos furados, né? Ele já, de certa forma, ele não podia mais, né, enxergar as pessoas, então ele era tido como um bobo da corte. Ele ficava ali o quê? Para ser um objeto de zombaria. Mas chegou um momento que ele orou a Deus, né? Ele orou ao Senhor e falou: Senhor, olha, lembra de mim nesta hora, me perdoa, né? Me conceda mais uma vez, uma oportunidade. E aconteceu que tinha muita gente reunida naquela ocasião. E a palavra de Deus diz que ele se apoiou nas duas colunas, né, daquele lugar. E Deus deu força a ele. E ele vingou dos filisteus naquele dia. E aquele dia houve mais morte, né? Houve mais morte entre os filisteus, né? Naquela ocasião, durante toda a sua vida. Mesmo assim, se a gente for olhar, Sansão, com uma queixada de jumento, ele matou quantos homens? 1000 homens, não é isso? Irmãos, muita gente morreu ali. A gente sabe que o propósito de Deus não foi frustrado na vida de Sansão, mas ele pagou um preço muito alto, né? Ele teve os seus olhos o quê? Perfurados, né? Mas o propósito de Deus foi cumprido. Então, quando Deus tem um propósito, irmãos, sabe, a gente tem que render mesmo ao Senhor. Amém? Vamos voltar à leitura. Diz assim, no versículo 11: Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Ou seja, irmãos, o que de antemão esperamos em Cristo significa que nós somos os primeiros, nós somos as primícias. Então é interessante que, se a gente for olhar pela lógica, quem tinha a primícia eram os judeus, mas eles rejeitaram, né? Por isso que a palavra de Deus diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então sabemos que os judeus eles serão os últimos, porque eles vão reconhecer Jesus, né, na grande tribulação. E aqueles que eram os últimos, que somos nós, que éramos gentios, nos tornamos o quê? Os primeiros, né, vamos dizer, né? Então, nós somos os primeiros, porque o livro de Efésios, ele foi destinado para os gentios, não foi para os judeus, amém? O selo e o penhor do Espírito. Vamos lá no versículo 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória,
nós, os que de antemão esperamos em Cristo, versículo 13 agora, em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Amém? Então nós somos o quê? Selados. Nós somos marcados, não é? E nós somos marcados com o Espírito Santo, o selo da promessa. Então é importante, se você quiser anotar aí, do versículo 3 até o versículo 14, vamos dizer, a Trindade, ou seja, o Deus triuno, ele se manifestou, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para o quê? Para cumprir o propósito de Deus, né? Para cumprir aquilo que estava no seu coração. O versículo, observa, que Deus ele abençoou, né? Ele expressou Deus Pai, do versículo 3 até o versículo 6. Observa aí, no versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem o quê? Abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Observamos que até o versículo 6, o Pai, ele está o quê? Agindo, ele está manifestando. O que significa isso? Deus Pai, ele propôs, né? Deus Filho, ele realizou o que o Pai propôs no seu coração. Então, o Filho, você vai observar que a partir do versículo 7 até o versículo 2, está falando de quem? Do Filho. Vamos ver aí. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em quem? Em Cristo. Quem que é Cristo? O Filho de Deus. Então, a primeira parte, Deus Pai, ele propôs, não é? Para que o Filho viesse a realizar o quê? O propósito que estava no seu coração. E por último, o Espírito Santo, ele veio o quê? Operar em nós, não é? Ou seja, ele veio realizar aquilo que estava no coração do Pai. Então a gente sabe que o Deus ele se manifestou, né, nas suas três pessoas, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então, você pode pegar do versículo 3 até o 6, Deus agindo, Deus Pai agindo. Do versículo 7 até o 12, o Filho cumprindo o propósito. E do versículo 13 ao 14, né, o Espírito Santo de Deus selando, não é? Ou seja, ele fechando aquilo que Deus havia proposto desde o início. Deus trouxe o Espírito Santo para expressar o poder e a glória do Pai em nós. Amém? Então, o Espírito Santo, ele veio expressar a glória do Pai em quem? Em nós. Por isso que diz, olha, no versículo 13, não é? A parte final diz assim, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Irmãos, isso é tremendo. Sabe por quê? Porque diz que nós fomos selados, marcados. O que isso implica? Vamos entender melhor se a gente olhar, vamos dizer de uma forma mais assim, arcaica, mas é uma forma simples de nós entendermos. Quando um fazendeiro ele tem um gado, como que ele faz, não é? Para dizer que aquele animal pertence a ele. Ele precisa de fazer uma marca, com as iniciais do seu nome, ou talvez um símbolo, não é? Então, o fazendeiro ele pega aquela marca, esquenta num fogo e vem e
e marca o animal. Nós não podemos ver o selo, né? Mas sabemos que os anjos de Deus, eles reconhecem que nós temos o quê? O Espírito Santo de Deus. E os demônios também, eles se submetem a nós, por quê? Porque o próprio Deus está em nós. Amém? Então, o selo significa sinal de propriedade. Ou seja, nós somos comprados, nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas quem é o nosso dono é o próprio Deus. Ele nos selou e nos marcou. Amém? Nós somos o quê? Rebanho. Rebanho de Deus. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor. E nós somos o quê? Ovelhas do seu rebanho. Se a gente for usar um linguajar mais simples, se a gente dizer assim, o Senhor é o nosso fazendeiro. E nós somos rebanho do seu pasto. É muito simples de entender. Não é? Por quê? Porque o rebanho do fazendeiro tem o quê? A sua marca. Tem o quê? O selo de propriedade. Nós somos comprados, irmãos, com o precioso sangue de Jesus. E depois ele veio e selou com o Espírito da promessa. Selo significa também algo genuíno, algo autêntico. Amém? Sabemos que hoje em dia nós podemos comprar, né, produtos originais. Principalmente no Brasil tem muitas coisas, o quê? Pirata, né? Algo que parece que é, mas não é. Talvez é semelhante, mas não é algo genuíno, não é? Tem pessoas que compram um tênis, mas ele tem até a marca e tudo ali, mas não é um selo genuíno. Por quê? Algo genuíno, ele tem algum selo de autenticidade, não é? Tem até algum, vamos dizer assim, algum selo que somente aquela marca tem, não é? Eles tentam até imitar o selo, mas não sai igual. Por quê? Porque somente o fabricante que tem aquele selo, tem aquele código, não é? É igual o dinheiro. As pessoas podem fazer, né, dinheiro, mas não tem a mesma autenticidade. Por quê? Porque tem as marcas, tem a fita, tem o relevo, tem a tinta exata, né? Pode passar até batido, mas quem conhece algo genuíno, quem conhece algo que é verdadeiro, não vai ser enganado, não é, com algo falso. Amém? E o qual também é o penhor. Ou seja, tão interessante que Jesus ele veio e nos comprou. E ele diz que ele iria para o Pai preparar o quê? Moradas. Mas eu não vou deixar vocês, né, órfãos. Eis que enviarei quem? O Espírito, o Consolador. Vocês não ficarão o quê? Órfãos, mas o meu Espírito ficará com vós. Amém? Porque um dia, irmãos, o Senhor vai vir nos buscar. E Ele conhece os seus. Nós somos selados, nós somos marcados. E Ele deixou o quê? Um penhor. Normalmente as pessoas quando vão, né, talvez pegar algo, né, ou comprar, ou pegar um dinheiro emprestado, por exemplo, muitas vezes eles deixam o quê? Uma garantia. Eles deixam algo que empenhorado, não é verdade? Por quê? Porque aquilo que ele deixou é muito maior daquilo que ele está levando, não é? Mas um dia a pessoa vem o quê? E salda e pega aquilo de volta para pegar aquilo que é dele. E sabemos que o Senhor ele deixou o quê? O penhor do Espírito em nós, dizendo que um dia ele vai o quê? Voltar e nos resgatar. Ou seja, a redenção completa vai acontecer quando Jesus voltar e levar a sua igreja. Todos nós, irmãos, não esperamos, sabe? Não esperamos que o anticristo venha reinar ou que a marca da besta, né, venha acontecer. Mas a igreja espera o quê?
o noivo. Todos nós precisamos almejar o quê? A volta do noivo, que é o cumprimento da promessa de Deus para a sua igreja. Ou seja, o casamento entre o noivo e a noiva, não é? Que isso vai ser algo que consumado de uma vez por todas. Talvez hoje pode até duvidar que você é um filho de Deus, mas a palavra de Deus diz que no nosso espírito, né? Nós temos essa revelação que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus não na carne, mas no espírito. Amém? Então nós podemos o que ter esta garantia. O que faz você diferente, né, daqueles que não são filhos de Deus? É porque você tem o quê? O Espírito de Deus. Você tem dúvida que Deus, Ele habita em você? Você tem dúvida que você é um filho de Deus? No momento que nós buscamos o Senhor, nós temos essa garantia que Deus, Ele está em nós. Amém? E essa mesma garantia que Deus está em nós, é que Ele venha nos buscar e nos resgatar de uma vez por todas. Amém? O versículo 14, só para concluir. O qual é o penhor da nossa herança. Imagine que nós somos herança de Deus, não é? E nós também temos uma herança em Deus, até o resgate da sua propriedade. Ou seja, diga aí para você mesmo, eu sou propriedade de Deus. Eu sou propriedade de Deus, eu fui marcado, eu fui selado. Hoje, o templo do Espírito Santo habita em mim. Eu sou propriedade de Deus, Deus marcou em mim o seu Espírito. E um dia Ele vai buscar a sua igreja. E nós somos a sua igreja. No versículo final diz assim, em louvor da sua glória. Irmãos, nós podemos, sabe? Talvez hoje nós não podemos contemplar essa plenitude da glória de Deus, mas a palavra de Deus diz que nós temos nós vamos receber um novo corpo, um corpo que glorificado, ou seja, para que nós venhamos a manifestar essa glória de Deus, né? Completo, no dia que Jesus vier, né? E resgatar a igreja, resgatar o seu povo, nós nos tornaremos como Ele é. Não é que nós seremos Deus, mas nós seremos semelhantes a Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele foi o quê? O primeiro, Ele é a primícia. E depois disso nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus, imagem e semelhança do Filho. Amém? Irmãos, isso é o quê? Um privilégio. É um privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Vai acontecer um dia que todos nós chegaremos, né, diante do Pai. E Ele vai confessar que nós somos filhos de Deus. Deus, Ele vai falar da sua boca que nós somos filhos de Deus, né? Então a igreja é o mistério que Deus, então, guardou desde a fundação do mundo, né? Hoje, nós podemos ter o quê? Esta revelação, que nós somos, né, essa herança, o qual Deus tinha guardado no seu coração. Amém? Vamos orar nesta hora, né, e pedir que Deus venha nos abençoar, para que nós venhamos a poder continuar com este estudo, né? Que Deus venha abençoar a sua vida com toda sorte de bênçãos, né? Que você venha mesmo estudar esta palavra, para que não simplesmente seja uma informação, mas que seja uma revelação no nosso espírito, para que venha gerar vida, gerar desejo em nós, né? Para que nós possamos buscar a Deus cada dia mais e tendo a certeza que nós fazemos parte, amém? Da sua pessoa. Nós estamos ligados no corpo de Cristo. Nós somos Cristo. Talvez você é a mão de Cristo, amém? Ou talvez você é o dedo de Cristo, mas todos nós fazemos parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos e nos vemos até a próxima. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Tchau.